Olá, amigo, olá, amiga. Vamos lá, vamos estudar mais um pouquinho. Vamos falar de redação do Enem. Vamos nos preparar para a redação do Enem. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre outros assuntos, né? A gente falou na aula passada sobre ética, então bem importante. E hoje vamos falar sobre política mesmo, né? Um pouco mais sobre política. E depois a gente termina falando de lei da ficha limpa, que é a questão da ética na política. Precisamos tratar desses assuntos, precisamos levantar esses temas, aí, debater esses temas, porque é realmente algo importante. O processo eleitoral brasileiro é, no mínimo, curioso. Assim, a gente tem a chamada democracia representativa, né, em que a gente elege pessoas para que nos representem. Existem as chamadas democracias diretas, quando você vota por meio de plebiscitos, assim, diretamente as leis, se você quer isso, não quer aquilo, aprovação do orçamento e tal. Então isso é interessante. E no caso do processo eleitoral, uma coisa que volta e meia é assunto, é debate, é a tal da reforma política, né? Entre as reformas, entre os debates da reforma política, está o tipo de sistema de votação. Como que a gente faz? Então, numa possível reforma do processo eleitoral, a gente teria uma possível mudança de como funciona o sistema hoje. Alguns temas são bem simples de entender. Então, a quantidade de anos do mandato, se é 4, se é 5 e tal, se vai ter a reeleição ou se a gente acaba com a reeleição, como que funciona. O mandato do senador, que é de 8 anos, permanece com 8 anos ou faz para 5 anos? Pode se reeleger ou não pode se reeleger? Então você sabe que deputado, vereador e senador pode se reeleger quantas vezes for. O candidato a um cargo executivo, o que é o executivo? O cara que executa, então é o prefeito, o governador ou o presidente. Então esse executivo pode se reeleger uma vez apenas, né? O legislativo, que é quem produz as leis, legisla, pode se reeleger quantas vezes quiser. Então é o caso do vereador, do deputado estadual ou do deputado federal ou ainda do senador, tá? Esse termo que existe. E a gente tem alguns debates, algumas questões como, sei lá, a eleição do Tiririca, né? Então, nossa, ele teve uma votação muito grande, ou outras pessoas aí nesse processo eleitoral, né? Como que funciona aí? Bom, existem 3 possibilidades, basicamente, de votação para o legislativo. O que nós temos hoje, né, que é o coeficiente eleitoral, deixa eu colocar embaixo aqui, o voto em lista e o voto distrital. Como que funciona? Hoje é assim, ó, é o coeficiente eleitoral. Essas são as formas, né, de apresentar. E quem que é eleito? Como que funciona isso? Então, porque algumas pessoas acham que é simplesmente assim, se pega lá os mais votados de uma eleição e esses caras entram. Não é assim que funciona. Não é tão assim ou não é só assim que funciona a questão desse coeficiente eleitoral. Então, como que é o sistema eleitoral brasileiro hoje para os cargos de deputado estadual ou federal e para o cargo de vereador? Como que funciona? Vamos imaginar, então você pega uma população, né, a quantidade de eleitores. Imagine lá, 1000 eleitores. Esses 1000 eleitores é dividido pela quantidade de cadeiras, de vagas lá que a gente tem. Vamos supor que sejam 100 vagas. Tá? Desculpa, 10 vagas.
Você tem 1.000 eleitores para 10 vagas. Ou seja, essa conta dá 100. Isso significa o quê? Que a cada 100 votos, o partido tem direito a uma vaga naquela Câmara Legislativa, naquela Câmara Municipal, na Assembleia, Câmara Federal, o que for. Tá? Então imagine lá um partido A e um partido B. O primeiro colocado do partido A tem 220 votos. 220 votos. O segundo colocado, então o primeiro aqui, o segundo colocado tem 80 votos. O terceiro colocado tem 30 votos. O quarto colocado 10 e assim por diante. Certo? No partido B, o primeiro colocado tem 100 votos. O segundo colocado tem 90. O terceiro tem 5 votos e assim. Beleza? Imagine esse cenário aqui, hipotético de eleição. Então, o que acontece? Qual é o nosso número? Então, a gente tem 1.000 eleitores e 10 vagas para deputado, o que for. Isso significa que a cada 100 votos, o partido tem direito a uma vaga. Esse partido aqui conseguiu quantos votos? 340 votos. 340. Portanto, ele teve direito a quantas vagas? Esse aqui tem direito a 3 vagas. Esses 3 aqui entram. Beleza? Esse partido teve quantos votos? 195. Tem direito a quantas vagas? A uma. Ele conseguiu uma vez só. Então entra só esse cara aqui. Veja que interessante. Esse rapaz, né, esse candidato, teve uma votação superior a esse e superior a esse aqui. Mas ele não entrou. E esse aqui, com uma votação bem menor, entrou. Por que isso? Por conta do coeficiente eleitoral. É por isso que existe a tal fidelidade partidária. Por quê? Porque o voto, né, a vaga é do partido. Esse cara aqui não entrou por mérito dele, não por conta da votação que ele teve, e sim por conta da votação que o partido teve, por conta da votação que esse cara aqui teve. Existe a possibilidade de você votar só no partido, quando você está votando lá para vereador ou agora para deputado. Você digita só os 2 primeiros números. Então, imagine lá o partido X aí, 99. Não, 99 é o partido do Aprova. Então, eu como deputado, o meu número seria 99.132, imagine. Só que você quer votar só no partido, daí você vota 99 e dá um confirma. Com isso você joga mais votos aqui para essa contagem total. E pode eleger mais alguém. Quem? Qualquer pessoa desse partido, qualquer pessoa bem votada desse partido. É claro que a coisa não é matemática fechada assim, porque num caso como esse, provavelmente o partido conseguiria mais porque sobram vagas e daí é redistribuído pela votação. Mas o fato é o seguinte, no coeficiente eleitoral, que é o modelo que a gente tem hoje, você não sabe exatamente para quem vai o teu voto. Porque você votou nesse cara aqui, no quarto colocado, só que o teu voto ajudou a eleger esse cara, esse outro. Porque teu voto para a coligação como um todo. Você pega um cara como o Tiririca, né, que teve uma votação expressiva no Brasil, né, em São Paulo, perdão. Teve uma votação muito grande. Ele aumenta a quantidade de votos que a coligação tem. Com isso ele acaba elegendo alguns outros caras. O Tiririca, graças à votação do Tiririca, por exemplo, teve alguns caras que hoje estão lá no presídio da Papuda, presos por conta do mensalão. Teve um dos caras lá, não vou também entrar nesse mérito, ficar citando nomes, mas um dos caras que está lá foi eleito assim, por coeficiente eleitoral, com a votação do Tiririca. Veja como o cara votou por protesto no Tiririca e acabou elegendo um cara que foi preso depois no mensalão.
né? Então, a questão aqui é que este é o modelo. Qual que é o problema deste modelo? É que eu não sei para quem vai meu voto. Eu voto nesse cara aqui e ajudei a eleger esse. Ou ajudo a eleger, eu voto nesse aqui e elejo aquele outro. E você acaba estimulando os tiriricas da vida, né? A outra possibilidade seria o voto em lista. Como que é o voto em lista? De novo, o partido A e o partido B. Daí cada partido vai ter a sua lista de votação. Então aqui a gente... Qual é a ordem? Quem que definiu essa ordem de primeiro, segundo, terceiro, quarto? Os caras que foram entrando aqui. A urna. Né? O eleitor lá na urna foi votando e ele definiu essa ordem aqui. Definiu. No caso de voto em lista, a ordem de quem vai entrar está previamente definida pelo partido. Então o partido diz assim, se a gente tiver votação suficiente para eleger um deputado, entra este cara aqui. Se a gente tiver a votação suficiente para eleger 2 deputados, entram esses 2 aqui. Se forem 3, entram esses 3. E assim por diante. A lista está definida previamente. Tá? Está definida antes. Portanto, você não vota mais numa pessoa, você vota num partido. Um partido. Qual seria uma argumentação favorável a essa forma aqui? Bom, você reforçaria a noção de partido no Brasil. Aqui já é importante partido, né? Porque a votação do partido é que importa. Mas ainda é muito importante a pessoa. Um tiririca assim consegue muito voto e daí ele ajuda o partido. E daí os partidos pequenos pegam esses caras esquisitos, né? Voltando aqui do coeficiente eleitoral, né? O que acontece? Você já deve ter visto em eleições na vida aí, em que tem uns caras que você tem certeza que não vai ganhar. Eu não sei por que esse cara se lança candidato se ele não vai ganhar, com certeza. Ele se lança pelo seguinte, porque o tiozinho da pipoca ali consegue uma votaçãozinha, o outro fulano não sei o que, um jogador de futebol, um ator de novela, um cantor. Então, imagine, eu tenho o meu partido, esse partido aprova aí. Né? Se eu colocar só um cara bom, eu não consigo eleger de repente. Mas se eu tiver no meu partido um cantor, um cantor do Lepo Lepo, um jogador de futebol, um ator da novela das 9, e sei lá, uma figura conhecida assim na cidade, se é o cara da pipoca, o tiozinho do não sei o que, enfim, alguém conhecido. Com todos esses caras, de repente eu consigo, somando os votos deles, esses 100. E daí eu elejo um. Portanto, a minha escolha partidária para chamar esses caras aqui não é pela ideologia, e sim para eu conseguir voto de qualquer jeito. Isso seria algo ruim. Apesar de ser forte o partido aqui, mas ele é forte mais ou menos. Aqui não, aqui é o partido mesmo, no voto em lista. Então, eu preciso necessariamente de ter uma lista interessante, com propostas boas. Eu quero ver o que esse partido propõe, o que esse partido vai defender. E não a pessoa individualmente, cada cara quer uma coisa. Não. Outra coisa, vocês acreditam que o Tiririca seria o primeiro da lista de algum partido? Algum partido teria coragem de colocar o Tiririca como primeiro da lista? Não. Hoje talvez sim, né? Depois da votação expressiva que ele teve na eleição passada. Mas fora isso, eu acho que não colocaria. Então isso reforça a noção partidária.